Olá, você que acompanha o canal Elétrica em Vídeos. Começamos mais uma aula do nosso curso de circuitos acoplados magneticamente. E estamos na aula 8, no qual continuamos tratando sobre método de análise, e hoje especificamente haverá um exercício resolvido. Na verdade, eu vou resolver um problema, o problema 7.11 do livro chamado de Circuitos Lineares, do autor Charles Close. É um livro clássico de circuitos elétricos, vale a pena dar uma olhada caso você seja estudante ou precise do conteúdo de circuitos elétricos para resolver problemas reais. Eu tenho aqui o circuito dado nesse problema. O circuito é esse aqui e é solicitado no problema que se calcule o valor da tensão em cima dos terminais, ou melhor, nos terminais do elemento capacitivo, dado que você tem uma certa excitação, que é aqui mostrada. Então, note, eu tenho EI, I de input, a tensão de entrada, e o EO, output, a tensão de saída, também chamada de excitação, a entrada, e de resposta, a saída. Aí fica por sua conta querer chamar de um nome ou de outro. Nós já dominamos as técnicas para resolver esse problema. O enunciado fala a respeito de existir, melhor dizendo, um transformador de três enrolamentos porque há três bobinas que possuem acoplamento entre elas, por isso há aqui três indutâncias mútuas. E ele pede para você simplesmente encontrar a tensão em uma parte do circuito sabendo a entrada. O fato de ser um transformador de três enrolamentos não faz diferença para a gente, porque no fim das contas a gente se importa mesmo com as técnicas de circuito. O que é que tem que fazer para resolver esse problema? A primeira coisa, colocar todos esses elementos no domínio da frequência. As tensões viram fasores e os elementos passivos viram impedâncias, ou no caso específico das indutâncias e da capacitância, viram reatâncias. É isso que precisamos fazer para começar. Depois disso, nós vamos escrever as equações que regem o circuito. Vamos por partes. Primeiramente, vamos transformar esses elementos em elementos no domínio da frequência. A gente tem que lembrar que a tensão, quando é dada no domínio do tempo, ela tem aqui o seu valor de pico, ou valor máximo, que nesse caso vale 12, a frequência angular, que nesse caso vale 2t, 2 é a frequência, e um ângulo de defasagem. Portanto, só colocar aqui para a gente conseguir fazer a nossa operação com espaço, a gente tem que lembrar que em função do tempo, é igual a raiz de 2 vezes o módulo do próprio fasor, sendo que esse valor aqui é o valor eficaz, vezes cosseno de ômega t mais θ. O equivalente fasorial é o fasor E, cujo módulo vale E, com ângulo θ. Isso aqui é um θ. É isso que precisamos fazer. Para essa tensão aqui, fica fácil. O fasor tensão de entrada vai ser igual a 12 sobre raiz de 2, já que esse valor de 12 já é raiz de 2 vezes o módulo do fasor, com um ângulo de 30 graus. E aqui em volt. Eu não coloquei o volt aqui de propósito. O próprio livro não coloca, não sei porque exatamente ele faz isso. Ele talvez considere já que você tem que saber que todas as tensões estão em volts e simplifica o desenho no circuito para ficar menos poluído. É uma estratégia. Já os elementos indutivos, eu simplesmente os transformo em reatância, pegando as indutâncias e multiplicando pela frequência angular. A frequência angular, que nesse circuito em particular, a gente já bem sabe que vale 2. Ou seja, tendo em mente que ômega é igual a 2 radianos por segundo, eu posso fazer a transformação de todos os elementos. Os elementos que valem 1 ohm, ou desculpe, 1 Henry, 2 Henry, 4 Henry e 8 Henry. Vou fazer isso aqui ao lado. Ou seja, o elemento que vale 1 Henry, eu vou fazer a multiplicação L vezes ômega para encontrar a reatância. Portanto, vai ser 1 vezes 2, o 2 é do ômega, que vira 2 ohms. Vou fazer o mesmo com todos os outros elementos e vou, obviamente, adiantar o vídeo para você não ficar perdendo tempo com essas contas elementares.
Agora, para a capacitância, a gente deve levar em consideração deve dar um destaque diferente. A capacitância aqui vale 1/2 de F. E a gente tem que lembrar que especificamente para capacitância, colocar aqui que ela vale 1/2 farad, a capacitância a gente faz 1 sobre ômega C, ou melhor, menos 1 sobre ômega C, ou seja, menos 1 sobre 2, frequência angular, aqui dado, vezes C, que vale 1/2. Corto 2 com 2, fica, portanto, valor de 1 menos 1 ohm. Agora eu devo substituir os valores desses elementos passivos no circuito, 4H, 1H, 2H, 8H, 1/2 farad, e também a tensão em função do tempo pelo fasor tensão no circuito equivalente. Já fiz isso, já está aqui pronto. Peguei aquelas contas que eu acabei de fazer e coloquei aqui os elementos. Aqui eu tenho o fasor tensão, que a gente calculou, que vale 12 sobre raiz de 2, que dá, no caso, em torno de 8,5. E aqui são os elementos que a gente fez as contas. Lembrando que as indutâncias, elas devem ser multiplicadas, as indutâncias e capacitâncias, quando se transformam em reatâncias, devem ser multiplicadas por J para você fazer as operações. Eu já fiz a representação do J aqui nos elementos também. Só fiz a substituição. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso escrever as equações ou olhando diretamente para o circuito, sabendo ou tendo em mente as relações mútuas entre as bobinas ou entre os circuitos acoplados magneticamente, ou então eu posso redesenhar esse circuito utilizando fontes dependentes para representar as tensões mútuas. O que inclusive está feito aqui, ó. Eu coloquei as fontes de tensão representando as tensões mútuas. E note, para cada bobina eu coloquei 2 fontes de tensão. Afinal de contas, você bem sabe que essa bobina vai ter, além da parcela de autoindução, vai ter 2 parcelas de indução mútua. Uma causada por essa bobina aqui e a outra causada por essa. Até para facilitar a nossa análise, eu vou chamar essa aqui de bobina 1, essa aqui de bobina 2 e essa aqui de bobina 3. Estou dando os nomes que, ou melhor, a numeração que me deu vontade de dar. Você dê o nome que você quiser. Na minha análise, eu ainda preciso indicar os sentidos das correntes. Faz toda a diferença. Já vou indicar aqui, inclusive, como fasor, já que eu coloquei tudo no domínio da frequência. Aqui a corrente 1 e aqui a corrente e 2. Coloquei nos sentidos que me deu vontade. Por favor, faça essa mesma questão depois de ver esse vídeo, trocando os sentidos da corrente e, obviamente, a resposta tem que ser a mesma. Depois de indicado os sentidos da corrente, eu já fico sabendo como indicar as magnitudes das tensões das fontes controladas. Vamos lá. Eu preciso primeiro identificar... só para poder facilitar também a nossa análise, vou chamar aqui, ó, de corrente I3. E você já sabe que a corrente I3, aqui indicada, vai ser igual a I1 mais I2. Vamos lá. O que eu preciso agora é identificar as magnitudes das tensões mútuas. A tensão mútua criada pela bobina 2 na bobina 1 vai ser igual ao valor da indutância mútua entre elas, vezes a corrente que circula na bobina 2. A bobina 2 cria uma tensão na bobina 1. Então, vai ser J2 vezes a corrente que circula na bobina 2, que nesse caso vale I2. Então, eu venho aqui e coloco J2 vezes I2. Também tem a corrente, ou melhor, a tensão induzida pela bobina 3 na bobina 1, que vai valer a corrente I3 vezes a indutância mútua entre os circuitos 3 e 1, que nesse caso vai ser a indutância mútua, ou a reatância mútua, melhor dizendo, J4. Então, vai ser J4 vezes I3. E I3 a gente sabe que vale I1 mais I2. Então, eu venho aqui e coloco
Pronto, posto. Vou atrás agora da tensão mútua, a magnitude da tensão mútua na bobina 2. Vai ser J2 vezes a corrente 1 e vai ser J4 vezes a corrente 3, que a gente sabe que vale I1 mais I2. Vou fazer isso na sequência. Mas agora também vou encontrar a magnitude da tensão mútua da bobina 3, que vai valer, para a parcela que é criada pela corrente I1, o valor da indutância mútua entre o circuito 1 e 3, que vai ser J4, vezes a corrente I1. Da mesma forma, a tensão mútua da bobina 3 em relação a 2, ela vai valer o valor da indutância mútua, J4, vezes a corrente 2. Vou colocar esses valores aqui na sequência e vou adiantar o vídeo para a gente não gastar tempo com isso. Pronto, coloquei aqui todas as tensões estão postas no circuito, todas as magnitudes, só que você tem que focar ainda em outra coisa, as polaridades. A gente precisa saber quando é que é mais e quando é que é menos em cada uma das partes. E isso tem ligação direta com os sentidos que você colocou nas correntes. Vamos fazer as análises da mesma forma que já fizemos antes. Olhem só. Para fazer análise da tensão mútua entre a bobina 2 e 1. Entre 1 e 2. Vamos ver aqui, ó. Para saber a tensão induzida, a polaridade da tensão induzida na bobina 1 pela corrente que circula na bobina 2, a gente faz o teste que já fizemos antes. Na bobina 2, a gente vê que a corrente está indicada no sentido, a corrente 2 no sentido horário. Então, aqui ela entra para o terminal positivo, sai para o terminal negativo, onde tem ponto tem mesma polaridade. Então, aqui é mais também e aqui é menos. E eu já sei, vai ser mais na esquerda e menos na direita. Mais na esquerda e menos na direita. Mais na esquerda, menos na direita. A mesma análise eu vou fazer da bobina 3 em relação à bobina 1. A corrente I3 que circula na bobina 3, ela sobe, então ela entra para o terminal positivo, sai para o terminal negativo, onde tem ponto tem a mesma polaridade, então aqui é menos e aqui é mais, portanto vai ser menos e mais. Aqui vai ser menos e mais. Vou colocar aqui maiorzão, esse mais. Vou fazer a bobina 3 em relação à bobina 2. Vamos lá. A análise diz o seguinte: estou avaliando a tensão induzida na bobina 3, criada pela corrente que circula na bobina 2. E 2 circula da esquerda para a direita, aqui nesse ramo, ela vai circular assim. Portanto, entra para o terminal positivo, sai para o terminal negativo. Onde tem ponto tem a mesma polaridade. Então, aqui é mais, aqui é menos. Eu já sei que para a indutância mútua de J4 ohms, ou melhor, indutância mútua não, para reatância mútua de 4 ohms, ou J4 ohms, já colocando o J para fazer as contas matematicamente, ela vai ter o mais em cima e o menos embaixo. Venho aqui e coloco o mais em cima e o menos embaixo. Mais em cima e o menos embaixo. Eu peço a você que faça das outras bobinas também com mais exercício. Afinal de contas, o procedimento é sempre o mesmo. Eu já vou colocar aqui que eu fiz antecipadamente. Então, aqui eu tenho menos e aqui mais. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho o mais. Faça e depois compare os valores. O que eu devo fazer é continuar a minha análise com as correntes no mesmo sentido que eu coloquei anteriormente. Eu não posso alterar. E aqui, e 2. E devo escrever as equações das duas malhas que eu tenho. Das malhas I1 e I2, só isso. E isso fica fácil. Posso, por exemplo, para a malha 1, começo daqui, dou a volta e retorno ao mesmo ponto. Venho aqui e escrevo 8,5 30 graus, passando por aqui. Chego na resistência de 4 ohms, mais 4 vezes
I1 mais I2, I1 mais I2, já que ambas I1 e I2 estão no mesmo sentido, menos, passo por uma fonte de tensão, e passo primeiro pela polaridade negativa, então é menos 4, opa, faltou o tracinho aqui em cima, 4 e 2, passo agora pela fonte de tensão J4 e 1, passo primeiro pela polaridade negativa, por isso também vai ser menos J4 e 1. Chego numa bobina de 16, de J16. Só uma coisinha aqui que eu acabei falhando na minha ilustração. Aqui é um erro meu. Depois que você faz a ilustração do circuito com as fontes de tensão, você não precisa, não tem o menor sentido mais, você fazer a indicação dos pontos. Afinal de contas, a informação de polaridade ela já está inscrita na própria fonte de tensão dependente. Esses pontos aqui, portanto, não tem o menor sentido. Pronto, já apaguei os pontos e estamos coerentes em relação à nossa proposta. Então, eu estava passando aqui pela indutância ou autoindutância de J16, ou melhor, a reatância de 16 ohms. Então, eu tenho J16 e 1 mais I2. Continuo aqui as operações matemáticas. Passo agora pela fonte dependente, que vale J4 vezes I1 mais I2. J4 vezes I1 mais I2. Chego na fonte de tensão dependente, cuja magnitude vale J2 e 2, sendo que eu passo primeiro pelo terminal negativo, portanto tem que ter um menos. Então aqui é menos J2 e 2. Chego na indutância, na autoindutância, ou melhor, na reatância que representa o efeito de autoexcitação, de autoindução da bobina 1, o J8 ohms, que eu multiplico, obviamente, pela corrente I1. Então, vai ser mais J8 vezes I1. E, finalmente, eu chego na resistência de 2 ohms, que é o último elemento a ser analisado dessa malha. Mais 2 e 1 é igual a 0. Só preciso reorganizar essa equação. Vou fazê-la aqui para deixar organizado apenas. 6 mais J32 vezes I1. Fiz todas as operações de soma que deveria fazer, mas soma e subtração, né? J14 vezes I2 igual a menos 8,5 com ângulo de 30 graus. Essa é a equação da malha 1. O mesmo procedimento você deve fazer para a equação da malha 2. Eu peço a você que faça. Pare o vídeo aqui, pegue esses valores que você já tem e faça essa análise de malha. Lembrando sempre que quando você passa por um elemento que está entre duas malhas, você deve fazer, no caso, a corrente I2 mais I1. A equação da malha 2, já organizada, vai ser 4 mais J13 vezes I1 mais 6 mais J15 vezes I2, que é igual a 0. Agora você precisa resolver esse sistema linear com números complexos e encontrar I1 e I2. A técnica que você vai utilizar para isso não me interessa. Eu até coloco aqui num card, no qual a gente já tratou de técnicas de resolução de circuitos,
ou melhor, sistemas lineares com números complexos, que vai valer para sistemas com duas incógnitas, mas a técnica que você vai utilizar é irrelevante para mim. E já vou te dizer, a gente vai encontrar os valores de I1 igual a 0,4187 com um ângulo de 130,24 graus, aqui obviamente em ampere, e 2 igual a 0,3525 com um ângulo de menos 45,06 graus em ampere. Só um porém, a corrente 1 você não precisava hora nenhuma. Eu simplesmente encontrei e coloquei a resposta aqui para você conferir. Porque no final das contas o que é pedido é atenção. Aqui, só indo para o problema original, atenção nessa capacitância de 1,5 farad. E portanto a corrente que a gente precisa é a corrente 2. E como é solicitado atenção e é dada a polaridade, o mais em cima e o menos embaixo, a escolha do sentido da corrente já descendo nesses terminais, já me permite que a multiplicação da reatância vezes a corrente 2 me dê o fasor E0, que depois eu devo colocar novamente no domínio do tempo. Foi solicitada a resposta no domínio do tempo e não no domínio da frequência. Então, para encontrar a resposta, eu primeiro vou encontrar o E0, o fasor tensão de saída. O fasor tensão de saída é encontrado multiplicando a reatância vezes a corrente I2, reatância capacitiva. Vou fazer essa conta aqui. O fasor E0 vai ser igual a menos J1, que é a reatância capacitiva, menos JXC, vezes a corrente I2, que vale 0,3525 com um ângulo de menos 45,06. Essa aqui é a corrente 2 que está aqui dada aqui em cima. Então, E0 é igual a 0,3525 com um ângulo de menos 135,06 graus. Você já podia estar comemorando, estaria comemorando antes da hora. É necessário que você coloque a resposta no domínio do tempo como foi solicitado. Então, é 0 ou é em função do tempo, né? 0, eu falei 0, mas na verdade é O de outputs. Vai ser igual ao valor eficaz vezes raiz de 2. Então, é raiz de 2 vezes 0,3525 cosseno de ômega t. Ômega vai ser 2, é a frequência de excitação de todo o circuito, mais o θ, que nesse caso é menos 135,06 graus. Para achar a resposta numérica, fazendo essa conta, essa multiplicação vezes a raiz de 2, você vai encontrar 0,4. Só colocar aqui em maior destaque, mais por centro, 0,4985 cosseno de 2t menos 135,06 volts. Agora sim, vale a pena a gente dar o destaque. Afinal de contas, essa é a resposta solicitada. Algumas das partes eu acabei deixando para que você fizesse, porque eram processos, melhor dizendo, que são repetitivos em tese. Afinal de contas, quando você entender, parte do pressuposto que você está acompanhando o curso. Quando você entender a análise de uma malha, a análise da segunda malha é idêntica. Quando você entende como se encontra a polaridade de uma fonte de tensão dependente para representar uma tensão mútua, é igual a encontrar a de qualquer outra. É isso que eu tinha para a aula de hoje e aguardo você na próxima aula ainda sobre circuitos acoplados magneticamente. Nosso curso continua. Até breve.